Bom, o uso da glicose pelo corpo depende da disponibilidade de insulina. Pergunta simples. A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas, mas ela tem um companheiro que faz um processo antagônico. Nome? Que faz o contrário, que meio que controla ela, porque a insulina também não pode estar aumentada demais, não. Isso é importante nos exames, hein? Já vou falar sobre isso, mas responde primeiro minha pergunta. Quem é o antagônico? Quem é que faz o contrário? Glucagon. Muito bem, então fica com esse nomezinho na cabeça que a gente já vai mostrar uma imagem aqui importante. A insulina, ela é dita como a salvadora da pátria. Bom, é muito importante a insulina, né? Só que cuidado, é aquela história da gente não pensar só assim. O que a insulina faz? Está ali a resposta? Mais ou menos. Que às vezes eu pergunto, a resposta está bem aqui, o cara lê. Cara de pau, né? Não está tão claro. O que a insulina faz? Por que o diabético tem que tomar insulina? Já ouviram, né? Ele tem que tomar porque está com deficiência, obviamente. Mas por que a insulina, naturalmente, já é importante para o nosso corpo? Isso. Se o açúcar estiver alto, por exemplo, quando vocês forem almoçar, é certo que o nível de açúcar vai dar alto. Agora deve estar baixo, porque vocês não querem comer o pãozinho. Você comeu um pãozinho? Então está ótimo. Então, quem se recusa a comer o pãozinho deve estar meio baixo. Se a insulina, por exemplo, Rafa, atuar em cima de algum dos seus colegas que não quiseram comer o pãozinho, vai cair duro aqui. É aquilo que eu estava falando daquele professor, que tomava insulina e ficou muito tempo em jejum. Por quê? Porque a insulina, ela retira o açúcar. Se eu não estou botando açúcar, ela vai tirar o pouco que tem. Daqui a pouco ela tira tudo, você cai duro. Hipoglicemia. Então, a insulina, ela é interessante você fazer sempre uns exames complementares, dosando ela. Porque eu já vi, e minhas aulas de laboratório na faculdade são muito práticas, né? Então, eu, às vezes, capto alguns problemas nos alunos. Eles ficam apavorados com essas aulas práticas, porque descobrem cada coisa. Meu apelido é Claudinha Caixão. Vocês acham isso justo? A minha matéria, não, sabe, é Claudinha Caixão, porque eu descubro sempre alguma coisa muito tensa. Mas eles é que estão doentes, não sou eu, não vou enterrar ninguém, não. Eu só falo, acho que você vai morrer. Aí, como eu falo assim, eles, Claudinha Caixão. Eles botam inha para ficar mais suave, porque Cláudia Caixão, ninguém nem ia me empregar. O chefe fala, Cláudia, que situação é essa, né? Bom, mas enfim, o que a gente já encontrou no laboratório? Alunos que têm excesso de insulina. E aí eles vieram me perguntar, professora, a gente sempre só estuda o problema com a insulina em termos de déficit, né? Problemas, né? Ou é receptor que não funciona, ou ela que não é produzida pelo pâncreas, enfim. Mas excesso? Sim. Quando um órgão, grava isso para a vida, quando um órgão começa a se descompensar, olha o nome, ele está descompensado. Então, ele pode produzir muito pouco, ele está descompensado, desorientado. Naquele momento que, de repente, eu descubro que Cristal está com uma alta de insulina, já pode ser um gancho para eu descobrir que ela vai ficar diabética, e o cara não entende isso. Professora, peraí, você está falando besteira. O diabético, ele tem um problema com a insulina, com uma produção ou com a receptividade dessa insulina, sim, mas ela está apresentando sintomas que pode vir a mostrar que o pâncreas já não está funcionando bem, daqui a pouco, depois de uma desorientação, vem a falência do órgão ou a inibição de algumas coisas que ele vai produzir. Então, eu ter excesso de insulina é um aviso de que o pâncreas já não está funcionando bem. É que nem um carro, começa a fazer, meu Deus do céu, vai pifar. Né? Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai, tem uma hora que ele vai parar. É isso que acontece com um pâncreas. Né? Então, quem aqui, por exemplo, já dosou a sua insulina? Vocês, como pacientes. É check-up, gente. Já fizeram? No máximo, fizeram o quê? A glicose, né? Vocês estão com uma cara de que nunca, nem na vida, fizeram um examezinho básico. Você tem o hábito de fazer, Anderson? Ah, tá bom. Excelente, é assim mesmo. E meninas aí? Desde da última vez era no berçário. Teste do pezinho. Teste do pezinho. Ai, meu Deus do céu. Entenderam porque é Claudinha Caixão? Eu fico perturbando ele. Agora, imagina isso o semestre todo. Vocês só vão ter esse encontro. Você imagina o semestre todo. Professora, vou morrer de quê hoje? Eu falei, calma. Quando eu dou aula de patologia, então, eu já começo, gente. E me botam, às vezes, sexta-noite para dar aula de patologia. Quer dizer, olha o clima. O pessoal sai dali arrasado, vai para casa, não vai nem mais fazer nada. Não quer mais namorar, não quer beber, não quer ir para balada, nada. Vai para casa chorar porque descobriu que vai morrer. Por causa dos sintomas. Então, vamos lá. Vamos entender esse processo, que aí vocês vão olhar para essa figura e vão dizer, Cláudia, dá licença, quero ir embora, porque não era bem isso que eu estava esperando. Calma. Gente,
é aquilo que a gente combinou desde o início da nossa aula. Não vamos nos limitar a resultados. Vamos entender o processo. Entendendo o processo, você dá um a mais para esse paciente e você entende o que ele tem. Vou ser bem sucinta. Esse aqui eu gostei muito desse slide, que ele está bem resumido, aparentemente, né? Nossa, isso é resumido, mas é. E vamos pegar, já que é um ciclo, vamos pegar aqui o fígado. Lembrando que fígado e pâncreas são como primos irmãos. Sabe aqueles primos bem chegados? Um trabalha junto com o outro em vários aspectos. E em relação ao controle da glicemia, também. Tanto que quando um pifa, o outro começa a ficar desorientado. Quando um está desorientado, o outro também começa a ficar. E por aí vai. Vamos pegar aqui. Vamos imaginar que eu me alimentei, ou então que o glicogênio se transformou em glicose, porque é a quebra desse glicogênio, e por um momento eu tive um aumento de açúcar no sangue, nada patológico. Por exemplo, Yasmin acabou de comer um pão. Nesse momento, o açúcar dela deve estar maior do que o meu, que já tem muito tempo que não como nada. Se a gente for dosar, se a gente tiver parâmetros parecidos, vai dar uma glicose um pouquinho mais alta para ela, porque ela acabou de comer um pão, é normal, né? Depois de um tempo, claro. Então, ela tem esse aumento no sangue. Quando ela botou esse pão na boca, ela já fez o pâncreas ficar atento. Na verdade, o pâncreas já fica esperando, tudo é questão de sinalização. Como eu falei, eu não vou entrar a fundo, senão virar aula de bioquímica, a gente não sai hoje daqui. Mas ele já percebe esse açúcar no sangue e imediatamente faz o quê? Lê para mim, está escrito, ó. Promove a liberação de insulina, porque o objetivo da insulina é manter valores normais de açúcar no sangue. Eu não posso fazer que só por causa daquele pão ela tenha um pico de hiperglicemia, não pode, né? Você imagina quando a gente bate um pratão de comida, como é que fica, né? Haja insulina para controlar, porque uma coisa é um pãozinho, outra coisa é o pratão de comida. Tudo bem, a insulina vai fazer o seguinte, vamos para cá. Ela faz alguns trabalhinhos importantes. Um deles é pegar o açúcar em excesso e jogar para o fígado de novo para transformar em glicogênio. Mas ela também faz, olha aqui, ó, perdão, aqui, manda esse açúcar para as células do tecido muscular, renal, adiposo. Todas as células precisam de açúcar. Por quê? Porque é uma fonte importante de energia. Até aí tudo bem. Só que agora uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Quando eu falo que a insulina leva para o fígado, leva para o músculo, leva para o rim, leva para o tecido adiposo, eu não coloquei uma célula tão importante que praticamente não vive sem açúcar. Que célula é essa que não está no desenho, gente? Fala um pouquinho alto. Hemácia? Poderia ser, não, com certeza, mas não é ela a tão mais importante que eu queria que vocês falassem. É vital. Vital. Tipo, não tem? Um abraço. Vou morrer. O neurônio. Muita atenção de vocês agora para um diagnóstico bem diferenciado. Insulina não leva a glicose para o neurônio. A glicose vai sozinha? Vamos lá. Eu tinha dito para vocês, recapitulando, que a glicose ficava armazenada em quais órgãos? Um vocês já estão vendo. Fígado e o outro era o quê? Músculo. Muito bem. Entenda uma coisa que um dia foi dito para vocês na bioquímica básica. Você vê como é que é importante, às vezes, realmente, agora sem brincadeira, associar o que a gente aprendeu com coisas que a gente vai vendo ao longo da nossa vida acadêmica aí. A glicose, quando ela entra na célula, ela é tão pequenininha, tão solúvel, tão fofinha, que ela entra e sai com a mesma facilidade. Ela tem que se manter na célula, porque senão não faz glicólise de Krebs, cadeia respiratória. Alguém tem que prender essa glicose. Quem é que prende a glicose dentro da célula? O fósforo. Por isso que, se vocês pesquisarem, dá uma olhadinha depois na internet para relembrar, você vai ver que a primeira etapa da glicólise é a fosforilação da glicose. A glicose ela tem que ser fosforilada e ela é transformada em glicose 6-fosfato, porque o fósforo se liga no carbono número 6 dela. Ah, é porque eu tenho que decorar isso. Se vocês amassem a bioquímica com todo o coração de vocês, vocês iam adorar entender o processo, não decorar para uma prova. Porque nunca mais você vai esquecer que ela precisa ser fosforilada, senão ela não sai. Ou melhor, ela sai. Sem esse fósforo, ela sairia da célula. Só que agora vamos unir o Lé com o CREA?
Glicose chegou para ser armazenada no fígado e no músculo, que é onde é realmente o armazenamento. O resto vai utilizar ela, vai quebrar rápido. Tudo bem, professora, eu não estou vendo ainda essa glicose chegar no cérebro. O fígado é o grande doador de glicose para qualquer outro tecido que necessite, inclusive o tecido nervoso. Músculo, não. Músculo vai pegar essa glicose e utilizá-lo até o fim. Dane-se o resto. Fígado vai ser mais amigo. Por que ele é mais amigo? Porque o fígado possui uma enzima chamada glicose 6-fosfatase, que consegue reverter essa fosforilação. Tira o fósforo da glicose e a glicose pode ser enviada mais livremente, encaminhada até por essas enzimas e outros sinalizadores até o cérebro. Conclusão com o meu paciente. Vamos imaginar um paciente com problema hepático severo. Ele vai apresentar, ao longo da vida, ou se ele já está internado, você já vai ver isso, um problema mental. Nome da doença: encefalopatia hepática. Por quê? Fígado destruído. Não tem quem mande glicose para o cérebro. Cérebro começa a pifar. Tem uma encefalopatia, um problema neuronal, devido ao fígado. Encefalopatia hepática. Problemas no fígado te levam a encefalopatias. E aí, meu amigo, não me pergunte de que tipo. Vai depender da gravidade desse fígado, vai depender do tempo que você está com essa doença, vai depender do quanto a pessoa bebeu, a pessoa se drogou, que são fatores muito importantes que destroem o tecido hepático e pancreático. Tá? O álcool ainda é menor, a possibilidade do álcool, alguns dados, depois a gente vai falar sobre isso, ele ainda destrói menos do que as drogas. Mas a gente não costuma falar isso assim abertamente, até porque senão a pessoa aí mesmo vai dizer, vou beber todas, estou ótimo. Só que esse destrói menos, só para você ter uma ideia suave, a gente vai falar disso, os valores de marcadores hepáticos ficam entre 30 a 40, grosseiramente falando. O álcool pode chegar a uns 300. É pouco para você? Só que a droga pode chegar a 1000. Então, você falar, tudo bem, eu vou beber porque 300 não é nada. Opa, pode não ser nada em relação a 1000, mas é um pouquinho grande em relação a 30, 40 como valor de referência, certo? Então, é besteira o aluno falar isso. Tá? Então, esse pedaço é o que mais me importa para esse momento da nossa aula. Porque você vai pegar pacientes com o fígado destruído e não entendendo as consequências neuronais que isso acontece. Isso também é observado no diabético. Vocês já ouviram falar em demência diabética? Demência diabética pode não ser muito conhecido com vocês, porque, infelizmente, o diabético ele acaba falecendo por outros fatores antes de chegar na etapa da demência. Mas se o diabético ele for progredindo, infelizmente, né, de uma maneira ruim, a doença até o último estágio, ele fica demente. Ele tem encefalopatias. Mas por quê? O fígado é destruído? Não. Porque o açúcar não chega dentro das células. O açúcar não entra nas células. A insulina não faz mais o serviço dela. Muitas vezes o cara também não está nem medicado ou não quer se medicar, que a verdade é essa. Conheço vários diabéticos que não tomam remédio. Ontem, conversando com uma aluna, ela falou que a mãe dela faleceu há 2 anos porque se recusava a tomar remédio. Comia doce porque dizia que queria viver, que a vida era uma só, morreu com 65 anos. Podia ter vivido um pouco mais, né? Praticamente se matou. Não tomava remédio e comia o doce que queria. A filha falou em lágrimas, já tem 2 anos isso, mas a gente estava comentando sobre esses assuntos, ela relembrou disso. E tem pessoas que são teimosas. A mãe era realmente muito ignorante, não entendia, não queria, enfim. Então, é muito complicado. Então, o diabético, por não ter essa coisa do entrar a célula, não vai entrar nem no neurônio, não entra em lugar nenhum. E quando eu falo isso, não é para se espantar, porque às vezes tem alunos diabéticos, ele entra em pânico. Na hora de almoço, na hora de intervalo, isso aqui vira um gabinete assim, de consultas psicológicas, que o cara vem desesperado. Professora, calma, se tratando, nada acontece. Porque o tratamento vai fazer com que essa insulina entre e tudo perfeito. Você pode ficar diabético o resto da sua vida e não ter nada, porque você está tratado direitinho, certo? Então, só para finalizar o raciocínio deste quadro, que não vai me interessar muito para o momento, mas só para vocês saberem como o glucagon funciona. Quando eu tenho uma diminuição do açúcar no sangue, essa baixa de açúcar, que é o que pode estar acontecendo com muitos de vocês pelo horário, vocês podem estar com fome, isso já deve estar acontecendo, esse processo aqui de baixo. O que vai acontecer? O glucagon é liberado para dizer para o fígado,
Não para o músculo. Lembra que ele é egoísta? O músculo tem um glicogênio para ele. Eu vou guardar para eu gastar. É ruim que eu te dou, hein, Ingrid? Vai ficar esperando aí. Mas o fígado é bonzinho. O fígado, opa, o que é? Ela está com fome? Tá bom, lá vou eu quebrar glicogênio. Quebra glicogênio, libera a glicose. Pronto, Ingrid está viva. Ainda não desmaiou. Entendeu como é que funciona? É muito bonitinho, né? Para pensar que a bioquímica, na verdade, eu costumo falar para meus alunos, essa aula é quase uma aula assim meio que filosófica, porque a gente está falando da gente mesmo. A gente está falando de processos que está acontecendo agora, não é de emocionar? Chegar às lágrimas. E o povo ainda diz que bioquímica é isso e aquilo. Gente, é uma aula sobre nós. Aliás, toda a área da saúde, não é? É uma aula, fora aqueles parasitos nojentos, mas falando das nossas células, nosso mecanismo, é de se chorar. Muito perfeito, não é? Tudo reguladinho. E a gente castiga com bebidas e etc. Promete que não vai beber hoje?